Bem, estamos começando mais um Papo Aberto, hoje com o candidato a governador Marcelo Maranata. Muito obrigado pela presença. Gratidão, Leandro, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Gratidão é nossa. Bom, para começar, para quem não conhece ainda, para os poucos que ainda não conhecem Marcelo Maranata, nos fala um pouquinho desse nosso pré-candidato aí a governador. Eu venho do varejo, 35 anos de porta aberta, comecei minha vida engraxando sapato na barbearia do meu pai. Meu pai é barbeiro, continua cortando o cabelo, minha mãe trabalha no varejo, na loja. Sou natural de Camaquã, pai de 3 filhos, né, casado com a Deise Maranata. E entreguei jornal até os 17 anos de idade, trabalhei como motoboy, venho numa vida do varejo, no dia a dia, como cobrador, office boy. E foi essa trajetória que me levou a Guaíba. Me formei em Direito na faculdade de Guaíba, trabalhava, dormia dentro da loja durante o dia para trabalhar e pagar meus estudos à noite. Me formei na cidade, no momento mais difícil de Guaíba, que quando foi a Ford foi embora. Naquele momento fui presidente do CDL, presidente do Cindy Lojas, numa missão da primeira grande dificuldade que a cidade enfrentou, de reerguer o comércio, porque existia ali um sentimento, né, de frustração por conta dessa grande empresa que estava praticamente instalada em Guaíba, né, acabou indo embora para a Bahia, e a gente precisava reerguer o comércio. Então, nesse momento, assumi a liderança na presidência da entidade, fui diretor na FEComércio também, porque existia ali, né, uma necessidade de o comércio voltar e reagir depois dessa tragédia que aconteceu na cidade. E foi com êxito. Eu fui eleito, né, 4 vezes um empresário de maior sucesso na cidade, e nesse momento que fui convidado, né, por empresários na cidade, né, estimulado pelo nosso ex-presidente Sabadini, a participar do ambiente político. Naquela época saí candidato a prefeito, concorri 5 vezes para ser prefeito, aí naquela me elegi, fui vice-prefeito, e depois, na última eleição, fazendo a cidade de bicicleta, perto da comunidade, andando no dia a dia, ganhamos a eleição por 212 votos. Assumi a cidade, né, como prefeito nesse ano da pandemia, então foi nossa primeira grande dificuldade, assumir em meio a essa história triste do Brasil. Muitas pessoas morreram, né, e meu gabinete eu levei para dentro do hospital e fiquei dentro do hospital durante todo o período até a gente vencer essa etapa. E fui de novo à eleição, né, e ganhei a eleição com 78,18% dos prefeitos mais bem avaliados do Rio Grande do Sul, das cidades acima de 80 mil habitantes. E agora me afastei da prefeitura, sou pré-candidato a governador do estado do Rio Grande do Sul, saí da cidade com 92% de aprovação. Mas foram durante a gestão uma série de ações importantes de planejamento que nos trouxeram, com a experiência do varejo, de gestão, e a minha vida sempre foi gestão, nunca fui vereador, nunca fui, né, voltado para o legislativo, uma experiência sempre de executivo, que foi o que a gente aprende no dia a dia nas nossas empresas. É muito caro ser empresário no país, 40% de tudo que a gente produz é imposto, todo mundo nos trata como marginal, esse é o sentimento que eu sempre tive. Todo mundo entra na porta da gente, bota o dedo na cara, cobra um monte de coisa, nos entregam muito pouco, e sempre fui questionado: por que empresário não entra na política, por que empresário não se envolve? E eu desde cedo fui muito participativo na política estudantil. Fui presidente do centro acadêmico, fui presidente do Grêmio Estudantil, no ensino médio, no ensino fundamental, e na política empresarial eu entendi que dentro da gestão pública você não pode deixar quem nunca teve coragem de abrir nada cuidar da maior empresa, que é a prefeitura. Isso me incomodava. Como que alguém que não teve sucesso na vida, não teve coragem de empreender, não passou em lugar nenhum porque sabe balançar a bandeira do partido, né, tá lá às vezes num sindicato defendendo, sem nunca ter aberto uma empresa no país, essa pessoa se filia no partido e ela vai cuidar, porque nós, empresários, que conseguimos fazer na nossa empresa, que já abre devendo, você abre a empresa devendo 300 mil, é 100 mil para o funcionário, é 100 mil para o fornecedor, é mais o governo que te toma tudo, sobe um pedacinho e você faz chover com o dinheiro que tem, nessa agressividade de nos tratar sempre como marginais. E a gente coloca a cuidar da cidade quem nunca teve coragem de empreender. E a empresa maior do município é a prefeitura. Tem 3 mil funcionários na prefeitura de Guaíba. É a empresa que larga o maior recurso no município, todo mês. E você deixa, né, alguém que nunca teve, né, coragem de fazer gestão cuidar dessa grande empresa. Então isso me desafiou. Eu entrei para a política para mostrar que é possível. Eu fui chamado para o Ministério Público
para justificar como é que eu comprei uma usina em 45 dias se um outro prefeito tinha levado 1 ano e meio. Eu disse, promotor, é a primeira vez que alguém me chama para mim explicar a eficiência. Aí ela olhou para mim e disse, é verdade. Né? E aí mostrei como que a gente fez e eu fiquei feliz de poder ver que é possível a gente ser tão eficiente no setor público desde que você tenha estratégia, planejamento e meta. Nós assinamos com os empresários de Guaíba um compromisso de 54 metas. E a gente primeiro fez isso com quem? Com o servidor. Eu chamei o servidor, chamei as equipes, estabelecemos as metas, desafiamos eles a cumprir a meta, eles definiram qual era o alvo que cada um, em cima dos indicadores que tínhamos, que era possível cada um alcançar, aquilo que a sociedade esperava, aquilo que era o mínimo, e eles estabeleceram. E depois que todo mundo concordou, agora nós vamos chamar os empresários de Guaíba, que esses 20 empresários representam 90% do nosso PIB. E nós vamos assinar um compromisso com eles. Então, o médico, o enfermeiro, o contador, o engenheiro da prefeitura, cada um com a sua meta, porque aí é um filho teu, né? Então você tem planejamento, você tem estratégia e você tem compromisso de fazer essa entrega para a sociedade. E assinamos um compromisso. Então, as metas do primeiro governo, todas elas foram entregues, e a gente fez, então, aí agora no segundo governo, também o Pro 100, que são 100 metas, o Guaíba vai completar 100 anos, e é desse jeito, é desse formato que a gente aprende nas nossas empresas. Se é inaceitável uma prefeitura quebrar, um governo do estado quebrar, se a prefeitura pegar fogo, se o prédio não funcionar por algum motivo, no 1º de janeiro está todo o dinheiro lá. A gente, empresário, já abre o mês devendo. A nossa realidade é muito diferente da gestão pública. Então, a receita é muito básica para quem trabalha com economia. Marcelo, né? Não gasta mais do que arrecada, né? Não, sem dúvida. É implacável, né? Na iniciativa privada, tu não tem como fazer isso, senão tu quebra mesmo. Mas aí tu tem, então, uma trajetória muito bem sucedida na iniciativa privada, onde tu levou todo esse aprendizado para a gestão municipal, foste muito bem aprovado no município de Guaíba. E agora eu te pergunto, o que tu leva, assim, que merece destaque de mais precioso para o governo do estado, caso tu seja eleito governador? Essa capacidade de entender que você não faz nada se você não tiver desenvolvimento. Desenvolvimento econômico se a gente fosse dividir os 5 eixos que a gente está trabalhando, o mais importante é o desenvolvimento econômico. Você não pode só ficar preocupado em trazer empresa, você tem que trabalhar porque as empresas que estão aqui não vão embora e gerar mais riqueza, porque você não consegue fazer o social, a saúde, a educação se você não tiver emprego, se você não estiver produzindo, e produzindo em alta escala, com grande performance, com tecnologia, com inovação, cuidando dos nossos jovens, a escola dialogando, um circo virtuoso falando com as empresas. A inteligência artificial vai acelerar em 5%. Tá? Não, e até vai a desempregar proposta 40% dos jovens. Ou você traz ele já desde agora, com a vocação dele, junto com a indústria, para que a gente consiga falar a mesma linguagem. E essa é a dedicação de governador. O governador tem que estar dentro da escola, junto com as indústrias, trabalhando esses temas, trazendo novas empresas e fazendo um esforço enorme para que nenhuma que está aqui vá embora. Aqui no escritório a gente vê assim, muitos casos de empresas que estão indo embora do estado. Estão indo para Santa Catarina, Paraná, São Paulo, centro-oeste do país. E também muitos jovens com grandes potencialidades indo embora também do nosso estado. Como é que a gente faz para reter essas empresas e essas promessas intelectuais que estão indo embora do nosso estado? Agilidade, Leandro. Olha, Guaíba levava 3 meses, 4 meses para conseguir um alvará. Hoje o alvará, a nossa média de alvará é 15 horas. Empresários como o Elo Sul, que é o maior centro logístico hoje do estado, antes mesmo de ele abrir, já tinha um alvará de funcionamento. O empresário, ele quer agilidade, ele quer vencer a burocracia para escolher estar aqui, para escolher estar em Santa Catarina, é um clique. Agora ele vai lá e olha assim, puxa, aqui eu vou ter essa dificuldade, aqui já estão me criando problemas, já não me atenderam, marcaram para a semana que vem, aí o outro ligou, o governador já me ligou. O Ratinho Júnior já me ligou, o Jorginho já me ligou, o governador do Rio Grande do Sul nem me ligou, mandou conversar com o fulano lá, isso é pauta de gabinete, é olhar a necessidade do empresário. Mas só sabe dessa dor quem é empresário. Só sabe da dor quem está do outro lado do balcão, quem não viveu isso, meu irmão. E a gente olha assim, nenhum deles teve coragem de ser empreendedor, todos eles só têm discurso de deputado. Eu não estou falando mal de ninguém, eu estou pedindo que as pessoas façam análise. Nós somos só 4 candidatos, desde 36 anos que o gaúcho só vai ter 4 opções. Né? De todos eles só tem experiência de legislativo. Eu sou o único candidato que foi prefeito, pré-candidato que é prefeito, que tem experiência da dor do empresário.
né, de uma mãe que é contadora, que está agora no balcão da loja, de um pai que está lá cortando o cabelo, empresário, né, do ramo. E, para mim, esse é o sentimento do Brasil que tem que crescer, tem que estar perto da dor das pessoas do Brasil profundo, do gaúcho profundo. E tem que entender disso. Agora, cada ano, você falou do jovem estando embora, são um Beira-Rio lotado, uma arena lotada, todo ano estando embora. São 50 mil jovens no estado que a expectativa de vida, né, nossa, e o estado mais velho da federação, porque a média é 100 para 80, nossa média já está de 100 para 114 de idade, então nós estamos envelhecendo mais rápido que tudo, então nós estamos ficando envelhecidos e os nossos jovens estão indo embora. E a metade está indo para Santa Catarina e o resto está indo para o mundo todo. Então, o jovem, o gaúcho, eu não tenho dúvida de que é o melhor que tem, mas ele é só melhor você ficar aqui. Eu vou te dar um exemplo da Cone, que agora comprou a TKE, né? E ali em Guaíba, que é a fábrica de elevadores. Os elevadores de 18 metros por segundo são fabricados aqui para o mundo todo, de Dubai, né? Aqui vem em Camboriú, para o mundo todo, são nossos aqui. Uma chance que eles tiveram, uma chance que a Alemanha disse, olha, nós estamos com um problema por causa da pandemia, nós vamos mandar um projeto para o Brasil. Eles sentaram e acreditaram no nosso jovem. Eles chamaram os engenheiros, o projeto foi tão bom que eles receberam 10 projetos, depois receberam 20 projetos, 50 projetos, agora ninguém mais faz projetos, os projetos são só de Guaíba, são 250 engenheiros dentro da unidade fazendo todos os projetos do mundo, né, da maior empresa hoje do setor, que é a Cone, que comprou a TKE agora. Então você vai ver nos aeroportos, as esteiras, essas aproximação de aeronaves, tudo fabricado, montado, projetos daqui do Rio Grande do Sul. Aí o jovem não foi embora, está recebendo um bom salário e está trabalhando aqui. Ele é bom, mas ele é bom se ficar aqui, se a gente continuar exportando nossos cérebros, porque não tem uma conexão da indústria junto com a inteligência e com inovação. Inovação não é você gastar mais, inovação é você ter a capacidade de fazer melhor sem que gastar mais. E isso a indústria está fazendo. Se não tiver conexão de um governo do Estado, né, com as indústrias que já pensaram o seu futuro para os próximos 30 anos, nós estamos falando, como eu falei, daqui a 3, 4 anos. Você tem que fazer um planejamento do Estado pensando com a cabeça da indústria, que já sabe onde quer chegar daqui a 30 anos. E sentar na beira da mesa, com empresários, que nem vocês, com escritórios, e pessoas que pensam o Rio Grande do Sul não querem ir embora daqui. Eu quero continuar aqui, quero ter meus filhos aqui, quero ter meus netos aqui, quero envelhecer aqui, meus negócios são aqui, minha família investe aqui, eu amo esse estado. Agora tem gente que já pensou em ir embora. Maranata, nesses nossos últimos minutos de entrevista aqui, olhando para o nosso público, para aquele eleitor que está ainda indeciso, ou mesmo aquele que tomou uma decisão, mas que ainda está vacilando em quem votar, olhando para o geral dos candidatos, por que essa pessoa que está te acompanhando agora, nesse instante, deve preferir o Marcelo Maranata? Por que escolher o Marcelo Maranata como governador? Eles vão dizer o que vão fazer, né? Eu vou dizer o que fiz. Eu acho que é um bom caminho, assim, porque a gente tem que olhar a história de cada um e as entregas que cada um tem. A gente pegou a cidade de Guaíba com déficit orçamentário, entregamos a cidade com receita. Eu saí de lá, primeiro ano que eu pude planejar e entregar, porque os outros todos foram com 6 calamidades ao longo dos 4 anos, mas eu saí da prefeitura com 78,18% na eleição e 90% de aprovação. E a transformação que passou a cidade, aí você vai conversar com a pessoa do bairro, vai conversar com o aluno da escola, vai ver que nós subimos 111 no ranking da educação, 111 cidades no ranking da educação, vamos ser a melhor educação do Brasil. Nós demos matrícula para 4 mil famílias, uma cidade que era violenta, hoje é a 10ª cidade mais segura do Brasil e a 2ª mais segura do Rio Grande do Sul. Então é resultado de muito trabalho, de acordar cedo, de dormir tarde, de levar para dentro da prefeitura a experiência que a gente tem no nosso negócio. Você tem que estar perto, o gaúcho fala assim, o boi engorda com o olho do dono, você tem que estar perto, o gestor é isso, você tem que estar ali, né? Você não pode ser um governador de gabinete, um governador dentro de casa ou passeando de helicóptero, você tem que estar dentro da realidade que o Brasil de verdade, profundo, ao lado dos prefeitos, resolvendo o problema. Nós deixamos de investir ao longo da nossa história na saúde, um mínimo constitucional do básico da saúde. São 2,5 bilhões a menos que a gente deixa de investir. Nós temos hoje um déficit, né, de quase 800 mil pessoas aguardando uma consulta de uma especialidade, são 200 mil gaúchos aguardando um exame, um procedimento. Você precisa olhar isso de perto, né? As pessoas estão adoecendo, o Estado está ficando velho e a gente está deixando os jovens ir embora. Ou a gente acorda para essa realidade e a gente dá a oportunidade para quem está com muita vontade e que já mostrou fazer, ou a gente vai deixar quem diz que está diferente, que vai continuar, que está tudo bem, que não precisa mudar nada, ou essa briga dos polos. Sabe que mais uma vez a gente vai ter um governador que não vai conversar com o presidente, porque um é de um lado, outro é do outro, e aí
Eles ficaram bravos comigo, que eu disse que eu não via a candidata conversando com o candidato com o presidente da direita e o candidato da direita conversando com o presidente da esquerda. Isso é verdade. O Rio Grande já sofreu ao longo dos anos sobre isso pela falta de diálogo. Então a gente tem uma oportunidade, né, de ter alguém com experiência que já passou, e essa é uma eleição diferente. Então tem um momento grande, vai passar a Copa do Mundo, depois começa o programa eleitoral, as pessoas vão parar para analisar os candidatos, e aí eu peço que me sigam no Instagram, né? Qual é o teu... Marcelo Maranata, né, para seguir no Instagram, vai estar sempre aparecendo as propostas. O desafio da gente é ser conhecido. Não vou ter o tempo de televisão que eles vão ter, nem o dinheiro que vão ter. São grandes, né, partidos que se juntaram. Para um Estado que precisa enxugar a máquina, eu vejo nos 3 grandes estruturas, né, inchadas com muita gente, para um Estado que vai precisar sentar e fazer uma redução. Nesse último minuto que a gente tem aqui, uma preocupação, estamos aí na proximidade de um El Niño, e tu te destacaste muito como um prefeito da enchente. Não só Rio Grande do Sul, mas especialmente as comunidades que são ribeirinhas, e mais especialmente ainda quem é de Guaíba. Como é que deve essa pessoa, esse cidadão, se preocupar? Qual é o enfrentamento, qual é a expectativa que ele tem que ter hoje em relação a uma eventual tragédia que venha a acontecer por conta do El Niño? Eu não vou falar, né, do que vi de helicóptero andando de lancha. Eu vou falar o que vi. São 60 mil pessoas que ficaram desabrigadas em Guaíba, mais 20 mil pessoas de Eldorado do Sul. E essa dor é uma dor que eu não quero ver mais no olho de ninguém, um sentimento, né, de muita angústia que a gente viveu. E, sem dúvida, também acho que é uma análise que as pessoas vão ter que ver. Alguém que tem senso de urgência, que tem preocupação, que se acorda quando começa a chover. Eu paro dessa noite, noite passada eu parei, me acordei para orar de noite, porque agradeci a Deus, né? Porque Deus nos deu grandes provações, mas nos ajudou a vencer, né? Mas é uma preocupação e angústia que só quem viveu vive e não quer viver de novo. Agora, a gente passou todo esse tempo e até agora a gente não viu nada acontecer. Porque essa angústia bate na nossa porta, porque não consegue falar o governador não mora no palácio, o presidente mora no palácio, a gente, prefeito, é todo dia, né, bate na porta da gente. Então, ou seja, melhor torcer para que São Pedro se comporte. Porque a gente está com o rio mais assoreado e vai ter mais velocidade de água descendo, o tempo de chegar água aqui vai ser mais rápido, então nós não temos um cenário bom por enquanto, né? Bom, muito obrigado pela entrevista. Fico aqui na expectativa da gente poder voltar a conversar em breve. Um grande abraço. Amém, gratidão, que Deus Valeu. abençoe muito o Tudo de nosso bom. estado, abençoe muito vocês. Até mais.